Fala galera, vamos para mais uma videoaula, né? Hoje sobre o tema de eletrização, carga elétrica, processos elétricos, né? Então esse vídeo, né? Essa videoaula, ela vai ser dividida em partes. Então primeiramente eu vou falar o que é eletrização, tá? Condutores isolantes. Na próxima aula eu vou falar sobre os processos de eletrização, tá? Então a gente vai dividir essa aula em partes. Então vamos lá. Esse é um assunto do terceiro ano, né? Que é o início da eletrostática, porque a física no terceiro ano ela é dividida em eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Então a eletrostática a gente vai estudar os elétrons em repouso, ou seja, eles não podem movimentar. No máximo, eles podem passar de um corpo para o outro, mas movimentar não pode. Porque quando o elétron movimenta, aí já é a eletrodinâmica, que é a outra parte da física que a gente ainda vai estudar esse ano também, tá? Então bora lá. Bom, então olha lá, a eletrostática, né? Ela ficou dividida, né? Essa parte de processos de eletrização, ela ficou dividida em carga elétrica, processos de eletrização, condutores isolantes, a lei da conservação da carga elétrica, os eletroscópios. Eu vou explicar isso tudo nessas videoaulas que vão acontecer ainda. Bora lá então. Então lá, ó, eletrostática é a parte da física que estuda as cargas elétricas em repouso e os seus efeitos. Os corpos, gente, a gente tem que lembrar o seguinte, da estrutura atômica de um corpo, de um objeto qualquer, né? Todo objeto, todo corpo é formado de matéria, então ele é formado de átomos, não é isso? E esses átomos, né, são constituídos por partículas. E essas partículas recebem o nome de elétrons, prótons e nêutrons, tá? Que, né, são as partes principais, né, as partículas elementares principais que a gente trabalha. É lógico que existem outras partículas no universo, né? Existe o mesons, o antipróton, a antimatéria. Então, existem outras partículas. Mas o que a gente considera para estudar eletrostática, né? A gente considera, são só essas três: elétrons, prótons e nêutrons, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Existe um acelerador de partículas, né, que ele fica lá na divisa da França com a Suíça, no subsolo. A função dele lá, dos cientistas, é realizar experimentos para descobrir novas partículas, né? Então, para isso, eles aceleram de um lado um próton, né, um elétron, do outro lado acelera um nêutron. Na hora que essas partículas se chocam, elas liberam grande quantidade de energia e também liberam outras formas de partículas. Então, o estudo das partículas, né, a descoberta de novas partículas, né, ela é feita lá nesse acelerador de partículas mesmo, tá? Não sei se vocês já ouviram falar. Até eles descobriram uma partícula, que eles deram o nome de partícula de Deus, porque ela estava presente na construção do Big Bang, na hora do Big Bang para construir os planetas, tá? Então, ficou chamada como partícula de Deus, mas é o bóson, tá? O nome dela é o bóson. Bom, então vamos lá. Na química, você estudou os modelos atômicos, né? Vários cientistas tentando explicar como que era o formato, né? Como que era a estrutura molecular, estrutura de um átomo, tá? Então teve vários cientistas, teve Dalton, teve Thomson, teve Rutherford, teve Bohr. Então você estudou isso na química. Bom, o que eu preciso para a física? Eu preciso de um daqueles modelos lá para a gente poder interpretar o que acontece dentro na estrutura molecular de uma partícula, de um átomo, desculpa. Então vamos lá. Não sei se vocês lembram o modelo atômico de Rutherford, né? Que ele falava que os átomos, né? Isso tinha os corpos, as moléculas tinham um núcleo, não é isso?
Dentro desse núcleo ficavam umas certas partículas, né? Uma partícula, e outra partícula ficava girando ao redor. Aí depois veio o Bohr e falou o seguinte, que dentro desse núcleo não ficava apenas uma partícula, ficava outra também, tá? Então, ou seja, seguindo essa linha de pensamento dessa estrutura molecular do átomo, da molécula dos átomos, da estrutura dos átomos, do modelo atômico proposto por esses cientistas, a gente chega à conclusão seguinte, que no núcleo nós temos dois tipos de partículas, os prótons e os nêutrons. E quem fica girando ao redor desse núcleo, né, é os elétrons. Bom, aí daqui a pouquinho eu vou te explicar que esses elétrons ficam girando ao redor do núcleo por causa de uma força, daqui a pouquinho a gente vai falar dela. Bom, então, já que a gente tem 3 partículas, a gente vai ter que entender o que é cada uma e elas têm um sinal, galera. Elas têm um sinal positivo, negativo, tá? Então tá aqui, ó, nêutrons. São aquelas partículas eletricamente neutras, ou seja, elas não têm nenhum sinal, nem positivo nem negativo, tá? Os prótons, a gente vai considerar que eles têm partículas elétricas positivas. E os elétrons, partículas elétricas negativas. Então, é justamente por essas partículas terem esses sinais, que a gente considera esses sinais positivo e negativo, é que você vai ter os elétrons girando ao redor do núcleo do átomo. Por quê? Quando a gente tem uma carga, um elétron, uma partícula positiva e uma partícula negativa, ou seja, um próton e um elétron. Se você perceber, à medida que você vai aproximando eles, vai começar a aparecer uma força entre eles. Essa força é chamada de força elétrica. A gente ainda vai estudar elas mais para frente aí, tá? Então, essa força elétrica é que mantém os elétrons girando ao redor do núcleo, porque lá no núcleo fica o próton, positivo, e os elétrons girando ao redor, negativo. Positivo com negativo, surge uma força elétrica de atração, tá? Por isso que eles ficam girando. E quando você tem uma partícula positiva com outra positiva, já vai gerar uma força elétrica de repulsão. Quando você tem uma partícula negativa com outra negativa, ou seja, 2 elétrons, você vai ter uma força elétrica de repulsão. Tem como a gente calcular essa força elétrica? Isso aí é assunto para as próximas videoaulas, tá? Bom, então olha aqui. O que significa, gente, eletrizar? Eletrizar significa variar a quantidade de elétrons que um corpo vai ter, tá? Então, por exemplo, se você tem um corpo neutro, se ele é neutro, é porque ele vai ter a mesma quantidade, o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Então tá aqui, ó, esse aqui é um corpo neutro. Eu tenho 4 prótons, 4 elétrons. Então, eletricamente ali, esse corpo está neutro, tá? Bom, agora, o que é um corpo eletrizado positivo? Como que eu faço um corpo ficar eletrizado positivo? Eu tenho que arrancar elétrons dele. Então, ou seja, ele vai ter que ficar com menos quantidade, vai ficar com menor quantidade de elétrons, tá? A gente sempre fala baseado no elétron. A gente não pode falar que ele ficou com excesso de prótons, tem que falar que ele ficou com falta de elétrons para ficar eletrizado positivamente. Ou seja, você arrancou esses elétrons dele, tá? E como que a gente faz isso? Como eu falei para vocês, os elétrons ficam girando, né, ao redor do núcleo. Então, a gente tem lá naquela distribuição eletrônica da química que você aprendeu, as camadas. Cada camada comporta uma quantidade de elétrons. A última camada é aquela que está mais afastada do núcleo do átomo. Então, a força de atração entre o próton que está no núcleo e o elétron que está na última camada, ela é muito pequena, essa força de atração. Ou seja, o núcleo não consegue puxar tão fortemente o elétron que está na última camada. Então quer dizer que esse último elétron ele pode ser facilmente arrancado desse objeto, desse corpo, né, dessa estrutura molecular e passar para uma outra estrutura molecular. Aí já vem os processos de eletrização, que a gente vai estudar mais para frente.
Então, quando você arranca elétron de um corpo, ou você fornece elétron para um outro corpo, você está fazendo uma eletrização, tá? Que é variar a quantidade de elétrons. Você fazendo variar a quantidade de elétrons de um corpo, você vai fazer aquele corpo ficar eletrizado. Todo mundo já fez aquela experiência de pegar uma régua, pegar uma caneta, o que for, esfregar no cabelo e aproximar de pedacinhos de papel. Então, por que os pedacinhos de papel vão ser atraídos pela régua ou pela caneta? Porque você esfregou o cabelo com a régua. Então, você transferiu elétrons ou do cabelo para a régua ou da régua para o cabelo. Então, a régua ficou eletrizada. Na hora que você aproximou os pedacinhos de papel, eles vão ser atraídos, tá? Bom, então todo mundo já fez essa experiência. Lá você fez um processo de eletrização. Lá, na verdade, eles são 3, né? A gente vai explicar eles cada um depois separadamente. Então vamos lá. Para mim ter um corpo eletrizado positivamente, o que eu vou ter que fazer? Arrancar elétrons dele. Para mim poder ter um corpo eletrizado negativamente, eu tenho que fornecer elétrons para ele, ou seja, tem que ficar com excesso de elétrons. Ó. 1, 2, 3, 4, contra 2 prótons. Então esse aqui tem excesso de elétrons, então ele está negativo. E esse aqui está com falta de elétrons, então ele está positivo. É lógico que a olho nu, a gente não consegue ver a régua lá, se a régua, depois que você esfregou no cabelo. Não dá pra gente saber se a régua ficou positiva ou negativa. Não tem como saber isso, não é visível isso a olho nu. Mas se ela atraiu os pedacinhos de papel, é porque sim, ela ficou eletrizada. Pode ser positivo ou negativo, tá, gente? Então, eletrizar significa isso, galera. Variar a quantidade de elétrons de um corpo. Ou você retira, ou você fornece elétrons para ele. Ok? Bom, agora vamos falar sobre condutores e isolantes. Isso aqui é importante para o início da parte de eletricidade, né? Que a gente vai estudar no 3º ano. Então, todo mundo sabe a diferença. O que é condutor? O que é isolante? A palavra já fala. Condutor é aquele que pode conduzir os elétrons, né? Isolantes são aqueles que não podem conduzir os elétrons. Então, existe uma diferença entre eles e a gente vai perceber que essa diferença é devido que à estrutura molecular desse corpo. Então, vamos lá. Ó. Então, quanto à mobilidade, ou seja, do movimento das cargas elétricas, os materiais podem ser classificados em condutores ou isolantes. Os materiais a serem eletrizados, né, as cargas se espalham imediatamente por toda a sua extensão. Então, eles são chamados de condutores elétricos. Um bom exemplo de condutores elétricos, gente, são os metais. Então, os metais são os materiais que mais conduzem os elétrons. Então, ou seja, o que mais conduz corrente elétrica. A corrente elétrica passa por eles mais fácil. Por quê? Porque eles têm elétrons livres na sua estrutura. Quanto mais elétrons livres tiver na sua estrutura, mais condutor de corrente elétrica, mais condutor de elétrons esse corpo vai ser, tá? Outros materiais, ao contrário, conservam o excesso de carga nas regiões onde elas surgiram. Então vamos lá, você pegou a régua e esfregou ela no cabelo, só aquela parte da régua que você esfregou no cabelo que vai ficar eletrizada. Não tem como o elétron sair de uma extremidade da régua e passar para outra. Não tem como. Por quê? Porque a régua é feita de plástico. Plástico é um material isolante. Mas por que ele é isolante? Porque ele não tem elétrons livres na sua estrutura molecular. Tá? Então, vamos lá. A madeira e o plástico são exemplos de materiais isolantes, tá? Então, madeira, plástico, borracha, vidro, tá? Tudo isso são materiais isolânticos, galera. Mas isso não significa que não possam ser eletrizados, tá? Principalmente por atrito, que é um processo que a gente vai estudar. É o que eu falei. Você pegou a régua, esfregou no cabelo. Aquela parte que você esfregou no cabelo fica eletrizada, mas a outra extremidade da régua não. Porque os elétrons não podem passar de uma extremidade para outra, porque o plástico não tem elétrons livres, então ele não pode ser um condutor, ele é um isolante. O ar seco também é um bom isolante elétrico, tá? Entretanto, né, ele aumenta a subcondutividade elétrica quando está úmido, ou seja, o que a água é? Um condutor. Então, ou seja, gente, se cair um fio do poste e ali naquele chão tá molhado, é perigosíssimo você pisar naquela poça d'água. Por quê?
porque a água conduz os elétrons facilmente também. Então, ou seja, a água, junto com os metais, é um bom condutor elétrico, tá? Tanto na eletrização por contato, que a gente vai estudar, quanto na eletrização por indução, que a gente também vai estudar, é necessário que os corpos envolvidos sejam condutores, tá? Então, para a gente fazer esses dois processos, os corpos têm que ser condutores. Agora, o atrito, não. O atrito, você pode pegar um corpo que seja condutor e o outro que seja neutro. No caso da régua, por exemplo, se você atritou, você esfregou no cabelo. Então, você conseguiu fazer ela ficar eletrizada sim, tá? Como em ambos os tipos de eletrização, há necessidade que as cargas tenham mobilidade. Nos corpos isolantes, isto não é possível. Portanto, a eletrização dos materiais isolantes só pode ocorrer por atrito, tá? Indução e contato, que a gente vai estudar, não podem acontecer isso, tá? Então, galera, é isso. Então, essa primeira videoaula é falar o que é eletrização e a diferença de condutores e isolantes e por que eles são condutores e por que eles são isolantes, tá? Na próxima aula, a gente vai falar sobre lá, os processos de eletrização, ok? Então, espero ter ajudado. Até a próxima videoaula.